Eu não sei se você já ouviu falar sobre soberania nacional. Soberania nacional é como no caso de um cidadão comum, uma pessoa, um ser humano, quando esta pessoa completa a maioridade. E agora ela pode assumir compromissos que não são mais compromissos que podem causar problemas aos pais, porque a pessoa agora adquire uma certa independência dos pais, de forma jurídica, eu digo. Então, a partir de agora, o ser humano, quando ele alcança a maioridade, ele é senhor de si. O pai e a mãe continuam amando ou a amando, mas essa pessoa agora tem uma opinião formada e ela tem agora um poder de decisão próprio. E ela encaminha daí para frente a sua vida e também dos filhos até estes também alcançarem a maioridade. Comparando a soberania de um ser humano com a soberania do país, nós podemos então entender melhor o que acontece com o Brasil. O Brasil é dito um país soberano, mas esta palavra está cada vez mais se tornando uma grande mentira, porque um país soberano, ele tem alguns quesitos particulares, ou seja, algumas particularidades que o colocam realmente como soberano. Um país soberano, ele tem total poder e controle sobre a sua economia. A economia, você sabe, é o que move o mundo todo. Então, quando um país é autônomo economicamente, ou seja, ele fabrica seu próprio dinheiro e ele regula essa fabricação de dinheiro, então ele pode se considerar um país soberano. Quando esse país ele tem pautado nele todo o sistema de defesa e depende somente dele, ele pode ser considerado um país soberano, porque ele tem os elementos que compõem uma soberania do ponto de vista econômico e agora também de defesa bélica, defesa militar. O Brasil hoje, se você for observar bem, ele não tem mais nenhum e nem o outro. Ele não tem uma identidade própria de forma econômica, porque o Brasil não pode emitir seu próprio dinheiro. O que a Casa da Moeda faz é apenas recolocar no mercado as notas que são danificadas, somente repondo esse dinheiro e nunca criando esse dinheiro. O dinheiro brasileiro, ele advém do Fundo Monetário Internacional, ele advém também lá dos banqueiros internacionais que você muito bem conhece. A soberania nacional pautada no Exército está muito difícil hoje em dia de se comprovar. Por quê? Porque os pontos de estratégia do Brasil para a sua defesa já não pertencem mais aos brasileiros. Os brasileiros não têm uma voz tão alta quando diz respeito aos pontos estratégicos, rodovias, ferrovias, portos e aeroportos. São importantíssimos para a defesa nacional. Os portos, aeroportos, rodovias, ferrovias, praticamente todas já não pertencem mais ao Brasil. E, além disso, outro quesito importante para uma defesa e consolidação, portanto, da soberania nacional é a energia elétrica. E no Brasil também, a fabricação, geração, manutenção e distribuição de energia elétrica já não pertence mais aos brasileiros. Então, nós não temos absolutamente nada que diz respeito àquilo que compõe os ingredientes de uma soberania nacional. E agora estão falando, inclusive, em vender as praias brasileiras para estrangeiros. Então, as grandes indústrias brasileiras acabaram, o Brasil não tem mais fabricação de motores, como tinha a Fábrica Nacional de Motores, e já há muito tempo foi embora. O Brasil não tem mais a produção de aço, porque a CSN e a Vale do Rio Doce agora não são mais brasileiras, nada mais é brasileiro, e o Brasil cada vez mais está entregando as coisas do Brasil para os de fora, e assim cada vez mais abrindo mão da sua soberania. E agora o ministro está sugerindo vender praias brasileiras para estrangeiros. O ministro em questão é esse daqui, ó. Ele diz: o ministro da Economia, Paulo Guedes, sugeriu a venda de praias brasileiras por 1 bilhão para estrangeiros, dizendo que a proibição da medida é um exemplo de má gestão, ou seja, se não deixar fazer isso, é um exemplo de que não está gerindo bem o Brasil. E aí segue a narrativa, dizendo que agora o brasileiro pode perder também o direito de visitar a praia, porque a praia pode passar a ser de estrangeiros. Imagina os portos que já são de estrangeiros,
onde, num caso de defesa de outro país tentando invadir o nosso, onde fica o exército nisso? As praias, hoje em dia, elas são, na verdade, pertencentes à Marinha do Brasil. A Marinha detém hoje o direito de utilização das praias, que são cedidas por natureza às pessoas para que ali se banhem. Agora, com esta proposta, a Marinha não mais domina as praias e o povo não tem mais acesso. Mas agora, empresas internacionais privadas passam a ser donos das praias. Se isso acontecer, o brasileiro, com a sua soberania que já não existe, vai ficar mais ainda entregue nas mãos do sistema. Quando nós falamos isso, nós não vemos hora nenhuma a necessidade do Brasil ter exército por conta de invasão exterior. Porque nós temos certeza e não abrimos mão. A última guerra não será de nações contra nações, será do Estado contra o cidadão. E vai ser um massacre.